Que assim seja. É, eu agradeço enormemente ao convite do Alfredo, ao acolhimento de todos. O meu coração se sente banhado por energias muito doces e muito amorosas. Agradeço aos espíritos que têm me auxiliado, reconhecendo-me ainda tão pequeno e tão necessitado de auxílio. Rogo mais uma vez, se possível, que eles possam conduzir o meu espírito e a minha intimidade, para que eu tenha condições de, mergulhado nas lições de hoje, com alegria e amor, transbordar desses ensinos divinos que têm transformado os nossos passos, orientado a marcha evolutiva e nos dado o maná para a provisão diante da nossa jornada evolutiva. Peço, Jesus, que o Senhor cuide de cada um deles, que seja um momento realmente muito bom. Hoje a gente vai falar sobre os discípulos de Emaús e o Mestre. É uma passagem singela que está descrita no capítulo 24 de o Evangelho de Lucas, que igualmente encontra-se em Marcos. Somente esses dois evangelistas vão trazer-nos a passagem. Em Lucas, primordialmente, ela está do versículo 13 até o versículo 35. E eu vou aqui, né, trazê-la na íntegra para a gente simplesmente recordar os detalhes, porque creio que já deve ser de conhecimento de todos essa passagem, mas ela traz alguns detalhes que a gente precisa explorar. E, e aí começa assim: eis que no mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios distantes de Jerusalém. Então, esses dois discípulos, eles estão saindo de um lugar. Qual lugar? Jerusalém. Estão indo para outro lugar, uma aldeia chamada Emaús. Qual a distância? 60 estádios. Em conversão, 11 quilômetros. Então, eles estavam indo numa peregrinação boa. Eles iam falando um com o outro de tudo que tinha se passado. O que que tinha se passado? Jesus havia desencarnado. Jesus havia desencarnado. E, de certa maneira, é, ainda o impacto dos fatos da véspera estavam no psiquismo de toda a gente, e os discípulos iam como que a comentar os ocorridos. Sucedeu que quando eles iam conversando e conferindo entre si, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos dos dois estavam turbados para não o reconhecerem. E ele lhe disse: que é que vos ide conversando e conferindo um ao outro, e por que estáis tristes? Jesus observa então que eles estão conversando, mas que de certa maneira o tom desse diálogo é um tanto que triste, e ele questiona. E um deles, chamado Cleófas, vai responder: és forasteiro em Jerusalém, não sabes que ali se tem passado esses dias? Até então eles não haviam, eles não estavam assim atentos a quem era esse viandante, a quem era esse jornadeiro que estava com eles. E Eles não estavam reconhecendo. É, então que o Cristo vai perguntar: que houve? E responderam os dois: é sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e do povo. E como os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que resgatasse Israel. E agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia depois que sucederam essas coisas. É verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos espantaram na alvorada,
elas foram ao sepulcro e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que elas também tinham tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram que era assim, como tinham dito as mulheres, mas a ele não o acharam. Então lhes disse Jesus: Ó, estudos e tardos de coração, para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não importava que o Cristo sofresse essas coisas e que assim entrasse na sua glória, começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas. Jesus lhes explicava o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Quando eles estavam perto da aldeia, por onde caminhavam, ele deu a entender que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica em nossa companhia, porque já é tarde e o dia já declina. E ele entrou com os dois. Mas aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e tendo partido, lhe dava. E no mesmo instante se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu-lhe diante dos olhos. Então disseram um para o outro: Não é verdade que sentíamos abrasar o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém, achando juntos 11 e os que com ele estavam, e diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão. Ambos contaram também o que lhe havia acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Então, essa é a passagem na íntegra, é o que o evangelista Lucas nos traz de detalhes. Dois discípulos numa caminhada, que vão encontrar um viajante que oferecerá companhia a eles e que se interessará pelo que eles estão conversando. E lhes falará acerca de algumas coisas e que depois iria partir, mas que, de certa maneira, como dadas as condições do dia, Jesus, em partindo, eles vão ter a sensibilidade de convidá-lo para permanecer mais um pouco. E na ceia, já à noite, né, já na alimentação noturna deles, Jesus vai ali servir o pão para eles, e no partir do pão, o Cristo vai ser reconhecido. Para eles, o fato vai ser extraordinário, assim, porque a partir desse momento eles o reconheceram e, de certa maneira, isso para eles foi assim a confirmação do que eles já haviam ouvido anteriormente sobre a ressurreição do Cristo, mas que até então eles ainda não tinham atestado toda a sua veracidade. E é curioso nós pensarmos sobre essa passagem, porque ela nos ajuda a reconhecermos algumas questões da nossa vida. Emmanuel vai nos ajudar a compreender essa passagem sob uma ótica mais presente, sob uma ótica mais atual. Mas para que a gente, de fato, né, reconheça o valor que possa ter, é preciso nós pensarmos na crucificação, que era o tema que esses discípulos estavam conversando, e na ressurreição, que é o fato que deu base aí a esse esplendor que esses espíritos experimentaram. Quando nós pensamos na crucificação, é justo reconhecermos que para os discípulos, aquele instante, ele se reveste assim de como se fosse um dia nublado. Porque os discípulos, enquanto alunos, não tinham a perspectiva ou não tinham a visão, não tinham
a capacidade de visão do professor. Então, eram como ovelhas que careciam do pastor. E na ausência do pastor não teria direção, porque é justamente a voz e o amor do pastor que vai conduzindo junto ao seu cajado cada um desses componentes do rebanho. E nessa perspectiva, o desencarne de Jesus, para eles, num primeiro instante, era como se fosse a destruição de um grande edifício, que eles nunca não tinham em vista que desabaria ainda mais daquela forma. Quando nós vamos nos deparar, por exemplo, com Simão Pedro, na sua postura a preceder a negação, ele estava disposto a defender o Cristo a qualquer custo e acompanhá-lo em qualquer lugar. Só que ele não tinha dimensão alguma do que sucederia. E tampouco as circunstâncias acontecessem, ele vai beirar a negação. A crucificação para os discípulos foi um instante assim profundo de medo, insegurança, de incerteza. Para Jesus, no entanto, possuía um novo e um justo valor. Os grandes e abençoados anteriormente prenunciar algumas coisas acerca dessa estadia dele na Terra. Eles, se a gente começa a observar, por exemplo, a comunidade de espíritos puros se reúne em um momento. A comunidade de espíritos puros se reúne em um momento é, em específico para decidir o futuro de Jesus. Como que seria a encarnação dele? São duas reuniões, a primeira para decidir sobre a questão da terra, da vida material, e a segunda acerca da vinda de Jesus. Essa vida moral que a gente começa a perceber o surgimento dessa vida em abundância. São essas duas reuniões muito importantes e que nos fazem menção verdadeiramente a um investimento de luz, dado ao momento que estava certo, a vinda do Cristo estava prefixado a estadia dele aqui na Terra. Espíritos considerados profetas começam ali a sentir essa vibração amorosa e muitos acolhendo em si essa irradiação de luz se sentem como que movidos a determinadas visões e a determinadas previsões em relação a como poderia ser a vida do Cristo. E Isaías, por exemplo, é aquele que, se a gente falasse assim, de um jogo de loteria, as previsões dele são as que acerta maior número, e ele ganharia fácil, fácil, sozinho, vamos dizer assim, o prêmio, por causa que ele consegue ter uma precisão nas coisas muito grandes. Só que era para o pessoal difícil, e ainda mais porque, assim, as pessoas, quando Jesus chegou, ficaram encantadas, era um magnetismo que eles não queriam ficar longes ou distantes. Imagina assim, na presença de um amigo muito querido, a gente nunca vai pensar na morte dele. Em nenhum momento, não, morte de jeito nenhum, vai continuar e permanecer para sempre. Só que já eram coisas que já estavam preditas e os discípulos, eles não estavam, né, como que desconectados desses profetas. Muitos deles tinham conhecimento até profundo acerca das escrituras, mas para assimilar essa lição, ainda não estavam totalmente como que preparados. A perspectiva de que Jesus permaneceria na Terra ainda por muito tempo era algo que vivo no coração.
E acontece, né, conforme está dito nos evangelistas, que Jesus, né, denunciado aí por Judas, entregue aos sacerdotes, ele vai ser preso. A partir de então, vai percorrer toda a via dolorosa. Os discípulos já não vão conseguir ser mais fiéis, eles vão o abandonar diante daquela circunstância. Somente João e algumas Marias, algumas mulheres vão estar junto a ele, fazendo esse percurso, acompanhando as coisas. O Pedro acompanha até a prisão, até o momento que Jesus é preso. Depois, na hora que começa a carregar a cruz, na hora que começa esse percurso da cruz, ele já não consegue, ele fica muito temeroso. A gente vai ter Tomé, que vai acompanhar a crucificação também, mas Tomé, ele vai por consciência culpada, porque ele queria, de certa forma, estar presente, mas ele sentiu medo e abandonou. Só que aí a consciência dele pesou e ele foi depois, meio como que constrangido, ele foi posteriormente, como vai nos narrar no livro Boa Nova. Jesus havia alertado para ele que a senha do evangelho era a própria exemplificação, que por vezes perpassaria os testemunhos mais augustos. Jesus, né, não havia escondido para eles que as coisas poderiam ser mais difíceis em instante algum, mas de certa maneira, para eles eram coisas que ainda fugiam ao entendimento. Aquilo que viria a acontecer, o Cristo já havia contado. Só que eles estavam como crianças agarradas a determinadas certezas e não abriam mão disso. Os discípulos estavam como que nessa perspectiva do não desencarne de Jesus, como uma criança, um filho que na presença do Pai, né, não deseja que ele vá trabalhar, não deseja que ele vá fazer as outras coisas, às vezes quer atenção, quer esse carinho, quer esse amor, quer esse amparo. Os discípulos estavam assim. E é então que Jesus desencarna. E são horas assim, né? São 72 horas até a primeira aparição para Maria de Magdala, mas são horas um tanto que nubladas, um tanto que difíceis. Porque imagina a criança que queria aproveitar a presença do pai e foi tirada assim abruptamente. Dá um choque no psiquismo. E para eles que haviam escutado tanta coisa, mas que ainda não havia se consolidado esses tais ensinos, existia um profundo medo e um grande receio. Até que Maria, no terceiro, Maria de Magdala, sente saudade, vai buscar Jesus. Ali começa um novo ciclo. A imortalidade da alma estava atestada no fenômeno que se dava justamente nesse retorno do Cristo. Tão somente as chagas, ali como marcas da crucificação vão permanecer, mas a presença do Cristo, feliz e tranquila, resplandecera muito além do clima difícil e um tanto que complicado da véspera. Aquela primeira aparição para o coração de Madalena, que foi um dos que mais soube acolher o amor do Cristo, significara uma nova luz, significara uma nova luz para aqueles corações. Mas, devido ao orgulho, muitos deles não aceitaram. Como para ela, uma pecadora, vai ele aparecer? Não, como assim? E Pedro é o primeiro que vai buscá-lo. Os discípulos estavam um tanto que ainda dispersos, até que vai acontecer essa aparição no caminho de Emaús. O que era o foco dos discípulos? A tristeza e o pesar. Para eles, a crucificação tinha representado
até então, fim. Não conseguiram alcançar a grandiosidade da escalada sublime do Evangelho. Estavam ainda na superfície. Era preciso ir mais adiante no entendimento para compreender a extensão daqueles fatos. Naquela hora, diante daquelas circunstâncias, o pesar lhes assomava no coração. E a gente sabe que é natural, por exemplo, o luto, quando a gente pensa nessa separação momentânea dos nossos entes queridos. Por vezes a nossa intimidade, por vezes o nosso coração, ele fica assim, pesaroso, porque é um impacto inicial que existe entre esse instante que a gente não mais percebe a presença daquelas pessoas que a gente ama. Jesus não afronta jamais o sentimento de tristeza que eles estavam sentindo. Não afronta o sentimento de tristeza. Não, de certa maneira, não os rebaixa em instante nenhum. Imaginemos que a gente poderia, se fosse um de nós, né, quantas reações, às vezes humanas, poderia ter. Naquela hora, os discípulos, um tanto que tristes ali, melancólicos naquela situação. Jesus poderia, se fosse um de nós, né, a gente poderia chegar e falar assim, não é possível. Comentei essa lição com vocês um mês passado, falei direitinho o que ia acontecer, cadê a confiança? Agora é a hora de você estar firme, a hora do coração estar entregue à fé. Por que você está desse jeito? Tá parecendo que vocês não conviveram comigo. Poxa, gente, vamos levantar o astral aí, vamos acordar para a vida. O evangelho precisa ser divulgado. Cadê vocês? A gente poderia, às vezes, agir é, nessa certa arrogância, até de certo modo, né? Porque eles estavam tristes. E, de certa maneira, é como se tudo que eles haviam percebido foi por água abaixo, foi pelo ralo. E o Cristo, naquela hora, com muita paciência, foi relembrar, foi recordar de tudo que já havia sido dito, de coisas que ele já tinha um conhecimento, que não eram novas. De novo, o professor retomando a lição com o aluno, mostrando de novo o ponto. A paciência do mestre é muito grande quando a gente pensa nessa circunstância, porque ele vai conduzir a um entendimento, sem querer agredir, sem querer se impor, mas conduzi-los de novo a uma compreensão mais dilatada acerca das coisas. É o que normalmente nos acontece diante de algumas provações que a gente pode considerar assim dificuldades de vulto no dizer de Emmanuel. Elas chegam a, certo modo, balançar a nossa intimidade. Só que nessas horas, dessas dificuldades, em muitas circunstâncias, a gente acaba esquecendo muitas das ferramentas que a doutrina espírita, que os conhecimentos divinos haviam nos legado na véspera. A gente passa como que por um momento que a nossa consciência está como que nublada. E parece que essas lições de antes, elas não mais têm nenhuma validade. Elas não mais têm nenhum grau de relevância. E nesse particular, quando a gente fala sobre esses discípulos, a retomada daquilo que já estava predito para acontecer é igualmente a bondade de Deus diante dos nossos testemunhos, por vezes ajudando-nos a perceber as lições que, por desatenção, ou por às vezes não conseguirmos lidar direitinho com os nossos sentimentos, é necessário serem recordadas. Os mananciais, porque o que lhes serviria verdadeiramente de luz, de claridade, não era algo novo. O Cristo já havia lhes ensinado muitas coisas que seriam ferramentas ideais para todos os instantes.
mas os discípulos, um tanto que estão presos à realidade material, estavam como que esquecidos da realidade verdadeira. Por isso que, por exemplo, na lição Ponto de Vista do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai enfocar sobre a fé no futuro. Aqueles que já desenvolveram essa fé no futuro conseguem avançar em termos de perspectiva e conseguem observar as circunstâncias materiais com uma nova claridade, enquanto que os discípulos estavam partindo do referencial material, o ponto de vista do mestre era da claridade da imortalidade, que vinha legar essa lição bendita do retorno, do reencontro. A morte não significaria divisa entre os que se amam. E era preciso tão somente, né, que os nossos corações se abrissem a essa verdade divina. E nesse particular, os discípulos, eles vão estar com o coração ardendo, porque eles mesmos nos contam isso. Enquanto Jesus falava de todo esse conhecimento, porque às vezes quando a gente começa a lembrar das claridades do investimento divino que nós temos nas nossas vidas, nos nossos instantes de provação, às vezes a gente está meio baqueado, está desanimado e meio capenga, vamos dizer assim. Aí parece que chega os espíritos de luz em determinados momentos e nos cerca o coração com essas verdades de novo, com essa água que mata a nossa sede de entendimento e que dilata a nossa capacidade de pensar e de refletir. Quantas vezes nós não somos socorridos por esses benfeitores queridos que das esferas sublimes têm se aproximado mais dos nossos corações por causa ainda da dificuldade dessa confiança mais pura e mais plena. Os discípulos de Emaús estavam como que tristes e inseguros. E todo investimento da presença do Cristo, qual do Espiritismo nas nossas vidas, tem representado esse despertar da alma, para a gente retomar a essas verdades que nos ajudam a reencontrar com o núcleo do nosso ser. Leon Denis, ele vai falar, né, que por vezes a gente fica mais na periferia da nossa alma do que verdadeiramente, né, conectado com o núcleo do nosso ser. E, portanto, as percepções materiais e todas as questões, elas tendem a tisnar os nossos olhos em relação aos investimentos de luz que nós já temos sido alvos. O Cristo, com tudo que falava, fazia-os ir ao encontro do Espírito que era, para que eles se dessem conta acerca dessa imensa bagagem que todos nós somos portadores. Em reencarnando na Terra, verdadeiramente, nós descemos como que habilitados ao serviço da evolução. Não faltam recursos. Por vezes, nas horas que aproximam-se das grandes tribulações, a gente às vezes desconecta-se. E a fé, ela é um recurso bendito que nos tem sido muito importante para abrir os olhos. A fé é o que nos abre os olhos. E o que seria a fé? Em analogia, a fé é o momento que o filho perdido olha para o pai que está um pouco distante e nessa hora o medo e a insegurança cedem lugar à certeza e ao encontro com esse pai. Antes perdida, essa criança, quando se depara com o pai, modifica completamente o semblante e o coração.
E aí, justamente nesse instante, é como se um alvorecer, uma aurora divina iluminasse a própria alma, dissipando aquelas sombras ainda do desespero. E essa criança perdida, ao encontrar o pai, né, nesse misto de sentimento de alegria, esperança, de alívio e paz, ela consegue, ela sente a certeza do reencontro, sente a certeza de estar na presença do pai, de estar de novo nos braços desse pai. E ela interiormente simplesmente vai, se lança ao pai. Essa é a fé que em primeiro instante os discípulos não tiveram. Eles estavam ainda totalmente atrelados a uma tristeza. Jesus respeita-lhes o momento, mas não deixa-lhes de entregar as lições divinas, de recordar as lições divinas. E como se ainda não fosse o suficiente, porque às vezes a gente passa por momentos, a gente começa a sentir o amparo, quem é médium começa a perceber as mensagens que o mundo espiritual está enviando, mas às vezes a gente ainda não está lúcido o suficiente para reconhecer a extensão da providência divina, do esforço divino que tem nos alcançado. E vamos dizer assim, a providência divina segue abençoando outras tantas vidas, em fazendo o que poderia pelos nossos corações segue. Porque a questão do fazer mais ou menos vai depender da abertura dos nossos corações. E Jesus, naquele instante, havia feito pelos discípulos. Ele estava indo. As aparições, né, depois da crucificação, elas começaram a aparecer. Imaginemos para quantas pessoas Jesus apareceu. Quantos corações puderam estar na companhia dele? É porque a gente não, às vezes, né, não se dá conta, mas imaginemos em 3 anos, mais de 1000 dias, quantas pessoas ele não encontrou. Imaginemos só na Páscoa, por exemplo, que acontecia em Jerusalém, e no Pentecostes, eram às vezes 1 milhão de pessoas que se reunia. Então, assim, a quantidade de gente, Jesus estava lá no meio das festividades, ensinando, amparando os corações. Quantas pessoas ele não encontrou? Quantos amigos o mestre não fez? Quantos ele não desejou voltar e visitar novamente? Porque o sentido da volta dele não era para cobrar de ninguém nada. Era para mostrar, olha, tô bem, não preocupa não. Pode ficar tranquilo, segue firme, a jornada avança. Ama, porque a lição é imortal. Quantas pessoas ele não visitou? E ele ia seguir firme, porque as aparições iriam continuar. Se a gente observar a passagem de Emaús, depois dela, Lucas vai narrar Jesus junto com os 11, porque Judas já havia suicidado, então Jesus já tinha voltado ali à companhia deles. Só que até aquele momento, eles não haviam, apesar de todo o investimento, eles não haviam conseguido lidar com aquelas notícias. Somos nós ainda atrelados, por vezes, às nossas dificuldades, que vamos recebendo todo tipo de investimento, dessa providência que não deixe faltar recursos. Só que aí eles atinaram, né? Pera, não quem era Jesus, não o que estava acontecendo, não o trabalho que estava sendo realizado, a lição que estava sendo vivenciada, mas eles começaram a pensar nas situações ambientes. Está escuro, vamos ter que chamar ele,
porque os judeus eles eram assim de certa forma muito hospitaleiros, né? E diante de pessoas que às vezes estavam sem abrigo, eles acolhiam. Era uma coisa assim muito característica dos judeus daquela época. Você não acolher alguém, você não ser hospitaleiro, tanto que tem uma passagem evangélica que Emmanuel comenta que diz assim: e muitos sem saber, é, e muitos sem saber acolhiam anjos em suas próprias casas, que era um costume que eles tinham de acolher. Então, eles vendo que o negócio já está tarde, eles dão acolhida, dão a acolhida, mas não porque era o Cristo, não porque eles estavam atentos ao que estava acontecendo, mas pelas condições ambientes, pelas condições ambientes, seguindo como que os costumes ali. E, e já sendo tarde, e os judeus eles têm a ceia, né, que para eles é muito importante, é uma hora muito divina, eles vão se alimentar. Eles vão se alimentar. E Jesus com certeza deve ter pedido a oportunidade para partir o pão. O ato mais material, vamos dizer assim, mas que de certa forma deveria ser característico do Cristo, porque como grande servidor, né, ele tinha alegria de servir as pessoas. E como ele já tinha ele lidava muito bem com o corpinho, né? A gente é esgolepado. A gente arruma para a gente primeiro e se os outros comer, é isso mesmo. Agora Jesus partiu o pão, dava de comer todo mundo e ficava tranquilo, ficava em paz. E quando ele divide o pão, com certeza o jeitinho de Jesus, pensa, o jeitinho de Jesus dividir o pão foi o sinal que eles se deram conta, meu Deus. Nossa, assim, eles começaram a se dar conta, poxa, a gente está com Jesus aqui, a gente esteve com Jesus depois da morte esse tempão todo e a gente não se deu conta. E eles começaram a perceber os sinais que a própria intimidade dava. O coração já tinha ardido, a alma já tinha falado: olha, é isso. Porque o nosso psiquismo não consegue esquecer determinadas coisas. Está enraizado no mais profundo dos nossos sentimentos, sendo questão de tempo a gente se conectar com essa realidade divina. Mas foi o ato mais material, mais simples. Jesus havia os amado enormemente. E para encerrar, né, as nossas reflexões muito singelas, é, muito singelas, eu, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel que se chama Ao Partir do Pão, que Emmanuel começa assim. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhe a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessado em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático, desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem mesmo pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos conferem. Continuarás muito longe da verdade,
se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Então, é uma mensagem, né, de Emmanuel, num tom, assim, de bastante firmeza, chamando-nos a atenção. Porque se Jesus é reconhecido num ato simples, se a gente para pensar em tese, eles poderiam ter aproveitado muito melhor a companhia do Cristo. E ao que nós, igualmente, diante da encarnação, que nós somos tutelados pelo mensageiro divino, por vezes nos acontece. A gente também está num caminho, a gente também está percorrendo um caminho. Como peregrinos que somos, encontramos-nos aqui de passagem. Saímos da Jerusalém, que é o plano espiritual, e estamos, né, nessa grande, em busca dessa Emaús, que a gente poderia representar o mundo. Que a gente poderia representar o mundo. A gente sai lá de cima e vem percorrendo esse caminho todo para estarmos aqui na Terra. Para estarmos aqui na Terra. E é aonde que, de certa forma, tutelados pelo Mestre, a gente é convidado a partir das lições e dos ensinamentos, a cultivarmos aquilo que se faz indispensável, a construção dos valores imortais que nos são necessários, e a partir de então, em muitas circunstâncias, apenas em horas muito pontuais, a gente consegue se dar conta dessa companhia que tem sido tão presente, mas que verdadeiramente não nos deixará jamais. Porque o Cristo não partia para sempre, apenas para continuar a sua visitação de amor. Esses mesmos discípulos vão voltar em Jerusalém, vão ter de novo com Jesus. Obrigado pela misericórdia de vocês terem me ouvido. Deus lhes pague a caridade.